pastor Tiago, capítulo 4, os versos 11 e 12, que diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém? Tiago aqui, ele retoma nestes 2 versículos o problema da língua solta, que está frequentemente associado às contendas, cobiças e invejas. Isso a gente pode ver nos versículos 1 e 2 do capítulo 4, que nós já estudamos anteriormente. E nesses versículos que acabamos de ler, os versículos 11 e 12 do capítulo 4, nós temos uma breve reprise dos pecados da língua, que tem origem nas contendas, cobiças e invejas. E aí, mais uma vez, vem à tona a frequência da maledicência. E aqui a gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende com o pastor Tiago: os irmãos estão com resistência. O versículo 11 do capítulo 4 que nós lemos, só a primeira parte, a parte A, ele diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. E aqui nós entendemos claramente que os irmãos estavam falando mal uns dos outros. E aí os ataques pessoais, acusações caluniosas, e o nível só descia ladeira abaixo. E quando nós estamos nessa condição de maledicência, resultado, um mau testemunho e uma comprovação que o que nos rege, que o que nos guia, que o que nos governa não é a lei de Deus, mas o ego inflado, cheio de orgulho. Uma comprovação que o que nos rege, nos guia, nos governa não é a lei de Deus, mas a natureza pecaminosa que nos arrasta e seduz, nos conduzindo a agir pelo próprio mau desejo, como nós já verificamos no versículo 14 do capítulo 1 desta carta. Uma comprovação que o que nos rege, nos guia, nos governa não é a lei de Deus, mas o diabo, que por não resistirmos, se torna aliado. E quando ele se torna nosso aliado, nós fazemos uma espécie de sociedade com ele, uma sociedade diabólica. Então a ordem é: não falem mal uns dos outros. Mas, mais uma vez, vem à tona a frequência da maledicência. E a gente continua aprendendo com o pastor Tiago que há evidência da descrença. A gente pode comprovar isso no versículo 11 ainda, a parte B deste versículo, a frase do meio, quando ele diz: quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. E aqui a gente vê a evidência dessa descrença. Porque a grande questão aqui, irmãos, dessa frase é: como o fato de falar mal do irmão e julgar o irmão envolve falar mal da lei e julgar a lei? Por quê, irmãos? A resposta é a seguinte: quando nós falamos mal do irmão e julgamos, preste atenção, aleatoriamente o irmão, fracassamos em cumprir a lei, fracassamos em obedecer a lei. E quando nós descumprimos, quando nós desobedecemos a lei, nós negamos a autoridade da lei de Deus. E essa negação, através da desobediência, equivale em falar mal da lei e julgar a lei. E por mais que o nosso discurso seja bonito, eloquente e até veemente, forte, firme, quando nós descumprimos a lei, nós mostramos que a desvalorizamos.
lei de Deus. Consequentemente, falamos mal da lei e julgamos a lei. E mais, julgamos a lei inferior às nossas perspectivas. O pastor Tiago enfatiza que a nossa fé, ele enfatiza o tempo todo isso na sua carta, que a nossa fé, o nosso cristianismo, ele é testado e atestado pela obediência. Então entendemos que a evidência da descrença é a desobediência. Não é o nosso discurso pode ser outro, mas a desobediência é a evidência, é a prova cabal da nossa descrença. Mas mais uma vez vem à tona a frequência da maledicência. E aí a gente aprende mais uma vez com Tiago, já no finalzinho do versículo 11, a parte C, versículo 11 do capítulo 4. Que ele fala, quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. E aqui a gente aprende que o juiz é a contenda. É nítido que esse julgamento, a lei, é consequência de um julgamento que se faz ao irmão numa perspectiva pessoal de inveja, de um espírito amargo e egoísta. E isso a gente já viu no capítulo 3, versículo 14. E o juiz provém das guerras e contendas. E o crivo para desse julgamento, é o princípio mundano. E a gente já viu isso no versículo 4 do capítulo 4. Irmãos, Tiago aqui nesta passagem, ele não está condenando o julgamento. Ele não está condenando o julgamento a partir do crivo, a partir do princípio da lei de Deus. Ele se refere ao julgamento pessoal, aleatório, partindo da inveja, da amargura e do egoísmo. Um julgamento condenatório, quando na verdade o que condena está numa condição pior do que aquele que ele está a condenar. E nós podemos ver isso exemplificado naquilo que o Senhor, nas palavras do Senhor Jesus, registradas no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 7, dos versos 1 ao 5, quando o Senhor Jesus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgares, vós sereis julgados, e com a medida que medirdes, vós sereis medidos também. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa eu tirar o argueiro que está no teu olho, estando tu com uma trave no teu olho? Palavras do Senhor Jesus: hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e depois cuidarás de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. A gente sabe a diferença de uma trave para um argueiro. O Senhor Jesus aqui, ele adverte quanto àquele que julga sem moral para julgar. Estando numa condição de erro, de pecado muito maior, aí ele se mete a julgar aquele que está cometendo um erro menor. Isso é julgar o outro a partir da inveja, de um espírito amargo e egoísta. No versículo 5 do capítulo 7, que nós vimos agora, do Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, das palavras registradas do próprio Senhor Jesus Cristo, é como se ele dissesse assim: conserta primeiro a tua vida para depois consertar do teu próximo. Quando ele diz: tira primeiro a trave do teu para depois tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, é desse julgamento que o pastor Tiago, ele fala. Um julgamento hipócrita, um julgamento em que o juiz é a contenda, é a desavença. E quando é esse o juiz, simplesmente não há justiça. A palavra de Deus é quem estabelece, irmãos. É a palavra de Deus quem estabelece o princípio do julgamento. É ela quem determina
podemos exercer sim um julgamento, lembrando que o primeiro que precisa ser julgado a partir do princípio da palavra de Deus somos nós mesmos. Mas o apóstolo Paulo, ele enfatiza algo interessante. Não é que nós não podemos julgar, nós não podemos julgar a partir de um princípio próprio, pessoal, a partir de uma inveja, a partir de motivações egoístas, né? Mas o apóstolo Paulo ele nos ensina na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versos 11 e 12. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que. Veja o que ele diz. Vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Essa pergunta é retórica. Ele está fazendo essa pergunta, mas ele sabe a resposta. E nós sabemos, quando ele fala para a igreja, não devem vocês julgar os que estão de dentro? Sim, a partir do princípio do crivo da palavra de Deus. Assim, nós podemos entender melhor o que Tiago nos passa nessa passagem, nos diz. Não é simplesmente sobre não julgar, é sobre não julgar aleatoriamente, é sobre não julgar ilegitimamente, mas o julgamento é a partir da lei de Deus, e para isso é necessário algo chave. Para julgar a partir da palavra de Deus, da lei de Deus, é necessário sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, como descrita pelo próprio pastor Tiago, no capítulo 3, versículo 17. Cuidado com o juiz, que pode aflorar em cada um de nós, chamado contenda. Então, assim, irmãos, nós aprendemos com o pastor Tiago. Mais uma vez, vem à tona a frequência da maledicência, pois os irmãos estavam em contenda, apresentavam evidência de descrença e o juiz entre eles era a contenda. Mas Tiago, ele conclui nos ensinando que, versículo 12 do capítulo 4, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém?